tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o Zé Afonso, do Just a Change. E antes de começar a minha apresentação, queria perguntar quem é que conhece o Just a Change? 2 pessoas, 3, 4, 5, ok, 5 pessoas. É sempre bom saber o público com quem eu estou a falar. Então, Just a Change, para as pessoas que já ouviram esta história, eu vou tentar introduzir elementos diferentes. Começa de um grupo de jovens, de amigos que estavam na universidade e que decidiram ir para a Baixa de Lisboa tocar umas guitarradas, umas músicas e na esperança de angariar alguns trocos. Honestamente eu não sei como, não tenho assim muito talento, mas conseguiram angariar 50 euros e decidiram o que é que faziam com aqueles 50 euros e um bocadinho por brainstorming viram na Baixa de Lisboa, isto aconteceu na altura do Natal, muitos sem abrigo e convidaram sem abrigo a ir jantar com eles. Tinha corrido muito bem e esta ideia de, ok, com pouco dinheiro nós conseguimos fazer e marcar o impacto na vida de alguém, continuaram a fazer cada vez mais idas à Baixa, de repente estavam a fazer flash mobs no meio da Rua Augusta, de repente um pouco mais do que 50 euros e cruzaram-se com uma organização que é a Casa. A Casa é uma organização que trabalha com o sem-abrigo há décadas e que nos perguntou o que é que vocês estão aqui a fazer. E olha, nós estamos a dar comida aos sem-abrigo. Não, mas olha, isso é o que nós fazemos e já fazemos isto há muito tempo, de forma organizada. Então achámos que, efetivamente, aqueles trocos poderiam ser usados noutra área e a resolver outro problema. Foi então que uma pessoa de uma instituição em Lisboa nos disse, olha, tem aqui uma casa de um casal que está a sair de um processo de toxicodependência, já não estão aqui numa fase final, mas achamos que se vocês forem lá, pintaram umas paredes àquela casa, que aquilo também vai ajudar aquela família a endireitar a vida. E foi um pouco por aí que nós descobrimos o grande problema que é a pobreza habitacional. Ou seja, mais do que esta só família, este casal no meio de Lisboa, que vivia com umas paredes com umidade, mais de 625 mil pessoas vivem sem dignidade dentro da sua própria casa. Estamos a falar de pessoas onde chove dentro de casa, pessoas sem eletricidade, pessoas que não se sentem seguras dentro da sua própria casa. E, efetivamente, quando estamos a falar destes problemas todos, os problemas estruturais, a falta de infraestrutura, estamos a falar de não ter casa de banho. Costumo sempre dizer que nós, o ano passado, reabilitámos 115 casas e colocámos de raiz cerca de 30 casas de banho. É uma coisa que ainda é real e acontece no nosso país muito mais próximo do que nós imaginamos. Estes são alguns dados que complementam, mas destes dados todos, o que mais me choca é que estes 25% é que Portugal é o segundo país da União Europeia onde a mortalidade aumenta mais no inverno. Ou seja, se nós pensarmos o nosso inverno em comparação com os outros países da Europa não é tão rigoroso, como é que este número é tão alto? Efetivamente, as nossas casas não estão preparadas para o frio. Quem sofre mais com isso são os mais vulneráveis e também os mais pobres. A nossa missão são estas quatro palavras: reabilitamos casas, reconstruímos vidas, e acreditamos verdadeiramente que ao transformar a casa estamos a dar uma nova oportunidade para aquela pessoa concreta e poder recomeçar. A casa, se nós todos pensarmos, é o espaço mais importante da nossa vida. Não ter uma casa digna prejudica todas as áreas da nossa vida, desde o emprego até mesmo a saúde mental, a saúde física. Por isso, ter uma casa confortável, segura, limpa, permite que a pessoa possa recomeçar. Esta é uma casa que nós reabilitámos aqui muito perto, em Óbidos, apesar de nós já estarmos em Torres Vedras há algum tempo. Eu conheço muito bem o concelho de Torres, porque visitamos também muitas das freguesias e já fizemos aqui bastantes casas no território. Esta aqui, curiosamente, é em Óbidos e é a casa do Sr. Gabriel. Eu acho que se nós passássemos pela casa aqui do lado esquerdo, não imaginávamos que vivesse ali alguém.
E efetivamente, mais do que viver numa casa sem dignidade, o Sr. Gabriel não saía de casa. Isto é uma coisa curiosa. As pessoas com menos condições dentro de casa isolam-se cada vez mais, convidam menos as pessoas a entrarem na sua casa, saem menos à rua e, de facto, ao transformar a casa, de repente o Sr. Gabriel passou a ser uma pessoa muito mais ativa na comunidade. Hoje continua a ser acompanhado pelo centro social, voltou a falar com o irmão, também porque os voluntários permitiram e investiram tempo nisso. De facto, o facto de serem pessoas voluntárias que trabalham nesta obra dão este ingrediente secreto que é o serviço. Não é? Não estão só ali para fazer uma obra, estão interessados que o beneficiário possa também poder melhorar aquilo que é a sua vida. Só muito rapidamente como é que funciona a nossa metodologia. Eu não tinha aqui esta questão do nosso modelo de negócio, etc., mas também tenho respostas para isso, não se preocupem. Mas nós trabalhamos numa metodologia de 4 passos. Nós temos um primeiro passo que é a identificação, ou seja, aqui trabalhamos muito com as entidades locais, sinalizamos onde é que a pobreza habitacional existe e como os casos ou a necessidade é maior do que a nossa capacidade de resposta, também temos uma matriz onde sinalizamos entre o que é a emergência social. Vou dar um exemplo muito concreto. Uma família em que uma criança está à beira de ser retirada ou institucionalizada por causa das condições da casa, tem aqui um score máximo, não é? Porque, de facto, ao reabilitar a casa, estamos a impedir ou a prevenir um gasto muito maior até para o Estado por investir na obra e na reabilitação. E depois o impacto do voluntariado. Há obras onde a casa do Sr. Gabriel, onde é muito óbvio que tiveram ali dezenas de voluntários, mas há obras onde se calhar também há muito impacto, onde não é necessário tantos voluntários. Por exemplo, uma pessoa idosa, uma senhora idosa que tem uma banheira e de facto trocar a banheira por um poliban dá muito mais qualidade de vida, muito mais acessibilidade, mas não precisamos de voluntários durante um grande período de tempo. Depois, mobilização. Aqui é onde está a chave do modelo de negócio. Lá está a trabalhar muito com financiadores locais. Cada projeto é financiado localmente. Aqui quase como uma parceria muito concreta com as câmaras municipais. Temos uma forte componente B2G, ou seja, o foco da componente municipal e também os parceiros privados. Já vou mostrar aqui alguns dos nossos investidores sociais, mas que complementam muito também aquela que é a necessidade concreta de materiais, de mão de obra, de logística. E por muito que os nossos voluntários tenham muito boa vontade, há trabalhos que são técnicos e há trabalhos que não é possível esperar pelo voluntariado e pela boa vontade, não é? Por isso, se pensarmos nos circuitos de eletricidade, a canalização, isso tem que ser um técnico a fazer. A reabilitação, depois entramos aqui na mão na massa, já vou falar aqui, temos 3 programas e é aqui que os voluntários fazem a sua magia. Este é o passo mais rápido, estamos a falar 2, 3 semanas no máximo reabilitamos uma casa. E por último, o acompanhamento. Aqui o acompanhamento é o último passo, não é? A casa é só o início, por isso, o que é que se faz depois? É preciso perceber que há beneficiários que vão continuar a precisar de ajuda e apoio técnico, alguns apoios mais direcionados e de facto nós aqui não só mobilizamos a nossa comunidade de voluntários a manter o contacto que mantém, mas também a comunidade local estar mais próxima daquilo que é a realidade. Nós temos 3 programas, o Campino e o Turn Up, que os 2 primeiros são programas em casas de particulares, que é de facto o nosso foco, é acabar com a pobreza habitacional. O Campino acontece de norte a sul do país, zonas mais rurais, zonas um pouco mais distantes dos polos urbanos, e tem aqui uma componente de escala. Tem 2 semanas de intensidade muito grandes, quase um campo de verão, mas com um campo de solidariedade. Os voluntários estão na comunidade, ficam a dormir. Nós aqui ficamos na colónia de Santa Cruz, por isso ficamos mesmo imersivamente no território.
O turn-up acontece de outra forma. Como os nossos voluntários, a maior parte, são universitários, o camping acontece durante as férias de verão, onde todos os materiais secam muito mais rápido, onde tudo é melhor no verão, mas nos semestres universitários aplicamos uma lógica de um semestre, de uma tarde, uma manhã que o voluntário tenha livre, junta-se às nossas obras. Por isso tem aqui uma componente mais rotativa. A mesma obra que, se fosse feita num camping, demora um pouco mais, porque também existe muito mais rotatividade dos voluntários, mas achamos que é muito importante também criar comunidade. E aqui, por ser próximo dos polos urbanos, também chegamos a um tipo de casas, a um tipo de beneficiários mais urbano e com outro tipo de necessidades também. O outro programa é o All-In, que é o nosso modelo de negócio social, porque, lá está, se os projetos são financiados localmente, como é que nós financiamos a nossa estrutura, os nossos overheads, não é? Aquilo que se chama os custos indiretos. É o modelo do All-In. Aqui nós mobilizamos empresas a fazerem voluntariado corporativo connosco e nós aqui conseguimos reabilitar instituições, que é uma outra necessidade, não é? Muitas instituições ligavam-nos a dizer, olha, ouvimos dizer que vocês reabilitam casas, venham aqui reabilitar a nossa casa, não é? Os lares de acolhimento, os lares de idosos, que são a segunda casa para muita gente. E do outro lado também tínhamos empresas que nos diziam, olha, nós queremos juntar-nos a vocês, o que é que nós podemos fazer? Temos aqui 40 pessoas. Então juntámos um pouco uma procura com uma necessidade muito concreta e monetizamos. Fazemos aqui uma proposta muito específica para cada empresa e acaba por ser muito concreto também o impacto que aquele grupo, que aquela empresa teve no final do dia. Mais de 530 casas, mais do que 40 municípios. Temos aqui a Dona Adelaide, que é de Torres Vedras, posso garantir-vos, é de Runa, e uma beneficiária muito, muito simpática e que sempre esteve connosco a carregar baldes de cimento e tijolos sem luvas, que é muito chato para quem já carregou tijolos. E nós sempre a dizer, Dona Adelaide, não faça isso. Nós só queremos a sua companhia. Ela no dia seguinte trouxe-nos baldes de sopa, uns croquetes, uns rissóis e a companhia maravilhosa dela. Mas de facto é mesmo este espírito de levar o Just a Change no peito e com esta alegria que também passa do voluntário para o beneficiário e do beneficiário para o voluntário. Como podem ver, esta é a nossa pegada social, mas eu aqui ia me focar um pouco em 2024. Nós já falava há pouco das 115 casas, mas pensem também nas dificuldades ou nos desafios logísticos que é estar, seja em Mogador ou em Lagoa, ao mesmo tempo com vários voluntários e várias obras em simultâneo. Por isso, a logística, a mobilização de voluntários é complexa. Estamos a falar de, como podem ver aqui, 7.400 voluntários num ano. Esta é também um pouco a realidade. Este ano esperamos chegar às 130 casas. Estes são os nossos parceiros, um pouco aquilo que falava há pouco, é o nosso modelo, a nossa vertente B2B, não apenas no all-in, mas estes parceiros é quase um passo seguinte, não é? Ou seja, estamos a falar de empresas que investem em nós anualmente ou de forma plurianual, porque reconhecem que este projeto tem validade de impacto. E não é só goodwill, não é só donativo, não pensem que é isso. É mesmo métricas, é impacto. Eu costumo dizer que não é return on investment, é um outro tipo de return on investment, é um retorno em impacto. E há métricas definidas, há compromissos específicos que nós temos e isso acaba por também haver uma grande relação com cada um destes parceiros connosco de grande transparência. É um foco muito, muito grande para o sucesso que tem acontecido até agora. Pronto, só para terminar, e antes de passar para um exemplo, para um vídeo muito concreto de uma das transformações, estas são algumas das ideias e com que vocês também se podem envolver. Todos vocês podem ser nossos voluntários, e não apenas aqui em Torres Vedras, mas também por todo o país. E isto são formas muito concretas, não apenas de
se envolverem nas nossas redes, serem nossos doadores ou fazerem ações de team building divulgarem aquilo que nós fazemos, é essencialmente o mais importante. Divulgar que a pobreza habitacional existe e que todos merecem uma casa digna para viver. Obrigado. A minha vida era uma desgraça, porque eu estava metido numa pocilga. A minha vida era uma desgraça. Era ir beber café, vinha para casa, deitava-me, não limpava, dizia que levava amanhã e não levava, do outro dia dizia que levava, mas não tornava a levar, e assim sucessivamente foi juntando roupas, e depois isto não quero mandar fora, mas depois decidi isto aqui tudo fora. Foi quando vocês cá vieram. Como é que é isto aqui? Tem uma coisa aqui para escolher? Tudo fora. Foi assim. Estava tudo cheio de porcarias, tudo porcaria, ratos, tudo. Olha, não Constância, nem me quero lembrar. Dou imenso valor ao que vocês fizeram para mim e estão a fazer ainda. Dou imenso valor. Tudo. Se eu disser que vocês são os meus verdadeiros amigos, você acredita? Foram vocês que me ajudaram. Não sei sobre eram milhões. Você ia ver o que é que eu fazia às vezes. Não ofereceu o dinheiro todo, mas 1 milhão, 2, 3 ia. Queria só dizer, emocionei-me um bocadinho, porque até é um bocadinho difícil agora falar, porque eu estive aqui como voluntário e estava ali uma imagem do Papa Francisco. Eu lembro perfeitamente disso e, de facto, há aqui uma coisa que marca muito, que é, e foi ele que o disse, nós só devemos olhar uma pessoa de baixo para cima quando a estamos a levantar. E, de facto, aqui o Sr. Jorge é uma pessoa que eu já tive a oportunidade de entrevistar. O vídeo está no nosso YouTube. Ele já 1 ano depois da obra, porque isto aconteceu mesmo no pós-Covid. E
se eu vos disser que entrei naquela casa com 2 máscaras daquelas bico de pato, sentia-se um cheiro terrível. E efetivamente a vida dele mudou e ele teve mesmo um salto completamente. Hoje é acompanhado por um psicólogo, porque também é importante perceber que esta acumulação chega àquele nível também por questões que nós não precisamos de saber tudo e não precisamos de compreender tudo. Simplesmente precisava de uma oportunidade e o Just a Change deu. Muito obrigado. Agora passamos rapidamente ao coffee break para a seguir fazermos as perguntas e respostas e falarmos um bocadinho sobre como é que as dificuldades de fazer isto, os desafios de fazer isto.